apesar de ser uma informação clara na Bíblia, muita gente não sabe. Quando o apóstolo Paulo deixou Timóteo como pastor de uma igreja, não era qualquer igreja. Maior igreja. Cara, era Éfeso. Era o lugar onde Paulo passou 3 anos de seu ministério ali, ensinando, pregando. É aquela cidade onde os bruxos queimaram seus próprios livros, sabe? Queimaram seus livros de feitiçaria. Era aquela cidade que tinha o templo da deusa Diana. Era uma cidade grande. Era uma das cidades mais importantes da província da Ásia. Só não vou lembrar se era a capital da província da Ásia, mas com certeza uma das mais importantes era. Paulo poderia ter muito bem ter falado, não, aqui em Éfeso, meu amigo, eu vou botar minha cadeira de ancião, vou botar aquela cadeira acolchoada. Esquece. Né? Eu vou aqui, ó, botar a barriga pra frente, daqui eu governo tudo. Não. Paulo segue seu trajeto de missionário, depois de Éfeso, retorna para Jerusalém, e ele deixa Timóteo nessa mega igreja, vamos deixar assim, né? Claro que ele não deixou Timóteo, né? Vai lá, se vira. A primeira carta para Timóteo e a segunda são provas de que Paulo deu o suporte necessário. E existe realmente esse complexo de que enquanto você está debaixo da minha asa, enquanto você está debaixo da minha liderança, servindo a mim, não maior do que eu, você realmente presta. E a partir do momento que você começa a se destacar, né, vou usar esse termo também, o seu ministério começa a desenvolver e existe potencial em você que vai além do potencial que eu vejo em mim, eu não vejo você mais como um cooperador, vejo você como uma ameaça. E aí você pega o exemplo, por exemplo, de Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo, né? Poxa, Barnabé foi o cara que foi atrás de Saulo, né, quando Saulo estava esquecido, foi atrás de Saulo, acreditou nele, acreditou no ministério dele, e hoje a gente tem o grande apóstolo Paulo, né, Saulo e Paulo, a mesma pessoa, a gente tem o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, e Barnabé, quem é Barnabé? Barnabé é só o cara que foi lá buscar ele, Barnabé entendia exatamente o que ele tinha. Barnabé não falou, não, Paulo, agora eu vou junto contigo, você vai crescer sozinho, não, me leva, eu vou... Não, teve um momento, depois da primeira viagem missionária, que Barnabé se distanciou de Paulo para cuidar de João Marcos, que era um outro jovem que precisava de ajuda. Barnabé era esse tipo de líder, que não precisava do holofote. Ele foi buscar Paulo quando Paulo estava no esquecimento. Aí depois que Marcos teve o problema lá, ele foi buscar Marcos. E Marcos acabou sendo o escritor do Evangelho de Marcos. Então, foi o primeiro evangelho escrito. Né? Exatamente. Então perceba como que a mão de Barnabé, cara, foi certeira. E a gente não dá o holofote para Barnabé. Acho que Barnabé nem quer o holofote. Agora, dentro de tudo André isso... André também, né? Foi um exemplo desse André também. Era, Pedro, né? André era o cara que trazia, né? Ele Sempre apresentava as pessoas. Aqui, Jesus, isso aqui é fulano de tal. Isso aqui, ó. Ele unia as partes, né? Agora, o exemplo maior que eu vejo disso é João Batista. Porque pensa no caso de João Batista. Cara, Verdade. A Bíblia diz que o João Batista, ele tinha... Primeiro, ele tinha um ministério, né? Ele batizava e pregava. Ele tinha discípulos. A Bíblia diz que ele tinha discípulos. Ele tinha uma estrutura montada no deserto. E o mais importante, a Bíblia diz, isso está lá no início do Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de João, que as multidões saíam da cidade e iam até o deserto para ouvir João Batista. O cara tinha um ministério estabelecido, meu amigo. O cara tinha... Público. Ele tinha o que fazer, ele tinha um ministério, ele pregava e batizava, ele tinha público. Ele não precisava ir atrás do público, era o público que saía da cidade e ia até o deserto ouvir ele. Aí um dia aparece um, né, que é Jesus, na fila do batismo. Aí ele falou, para tudo. Não. Não sou eu que tenho que batizar você, é você que tem que me batizar. Não. Jesus fala, calma, deixa. Eu preciso cumprir toda a justiça. E João Batista vai, então, batiza Jesus. Depois disso, o ministério de Jesus começa a crescer. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista deixaram João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus começaram a batizar mais do que os discípulos de João Batista. Jesus começou a aparecer mais do que João Batista. Pregava mais, atraía mais as multidões. Até que um certo dia alguém falou, João, tem uma coisa errada. Antes era você que fazia, você que pregava, batizava o povo. Agora chegou esse Jesus aí ontem, já está sentando na janela, está todo mundo aos pés dele. Tu vai deixar isso barato, João? Aí João fala assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ele fala assim, olha só. A noiva, ela pertence ao noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo, aquele que ajuda nos preparativos. Ele falou, e essa alegria já se cumpriu em mim. Caraca. Porque importa que ele cresça e que eu diminua.
Cara, João sabia exatamente até onde ia o limite do ministério dele. E qual era o limite dele? Era Cristo. Ele sabia, desde o ventre, seus pais, né, sabiam, que ele seria uma voz que prepararia o caminho do Messias. E ele anunciava, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele sabia que o ministério dele tinha dias contados. Ele sabia que ele só iria até certo lugar. Então, quando Cristo se manifesta e o ministério de Jesus começa a crescer e o ministério de João começa a cair, isso não incomoda João, porque ele já sabia exatamente qual era o limite dele. E aí, voltando para o que você falou, Karina, existem pastores hoje que não entendem, não sabem qual é o limite dele. A gente usa uma expressão, né? O cara não larga o osso. Às vezes o cara tá caducando, o cara já tá... E aqui, meu irmão, não desmerecendo as outras gerações. Não, é realmente uma passagem de bastão, entendeu? É realmente alguém que vai levar adiante essa mensagem, mas o cara não larga o osso, o cara não solta aquele negócio ali. E às vezes o ministério tá pedindo algo diferente, uma ajuda, algo novo, e o cara tá ali naquele engessamento absurdo, vendo todo mundo como ameaça. Só ele presta, só ele funciona, só ele tem unção. E aqui, né, todos os preguinhos que vão se destacando, o cara que tem cabeça de martelo só vem pra marretar, não permite que ninguém cresça, né? Complicado. E eu acho assim, Júlio, eu fico pensando com a minha mentalidade empreendedora, assim, também um pouco, eu vejo que é a maior tolice, assim, desses camaradas que fazem isso, porque, assim, primeiro que a sucessão, como você bem explicou, é bíblica, né? O entendimento também de que meu tempo é aqui e tal, também é bíblico, você acabou de explicar. Mas, cara, eu fico pensando, cara, se tem alguém que tá se destacando no meu ministério, isso não quer dizer que eu vou deixar de pastorear. Isso quer dizer que eu vou, talvez, preparar esse camarada para assumir o meu lugar, talvez, nesse ponto, nessa região, e eu vou trabalhar, vou abrir um outro trabalho, talvez em um outro lugar, e vou continuar fazendo isso. Talvez seja esse o objetivo. Tem uma frase, eu não sei quem falou, mas disse assim, a glória de um líder é criar um líder maior e melhor do que ele. Então, a glória do líder não é criar pessoas raquíticas espiritualmente, pessoas que vão depender dele até o resto da vida. Não, a glória de um líder é sair e deixar alguém melhor do que ele no lugar dele. E o cara que tinha isso muito claro era Jesus. Ele falou, olha, eu vou pro meu pai e vocês vão fazer o quê? Obras maiores do que as minhas. Jesus falou, cara, eu vou. E a gente entende que esses maiores, no sentido de magnitude, os apóstolos... Jesus ressuscitou mortos, os apóstolos também. Jesus curou enfermos, os apóstolos também. Jesus expulsou demônios, os apóstolos também. Então, onde está o maiores? É na abrangência. No alcance, né? No alcance. Vocês vão até os confins da terra. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui em Jerusalém, Judéia, no máximo Decápolis, Samaria. Agora vocês, meu amigo, vocês vão até Éfeso, vocês vão até Patmos, vocês vão até vocês vão até o fim do mundo. Essas são as obras maiores. Jesus falou, ó, eu vou ficar aqui 3 aninhos com vocês, mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado e vocês vão fazer obras maiores. E aí surpreende, né? Pessoas que se dizem servas, discípulos de Jesus e não têm esse entendimento que Jesus tinha.